que você acha de ter prova ou aula aos sábados? Para a maioria dos estudantes, o maior problema é perder a folga. Mas para alguns alunos, o dia é sagrado e ele começa no pôr do sol da sexta-feira. É quando, de acordo com as suas crenças, eles não devem trabalhar ou estudar. Teve 2 festas da escola que valiam nota e eu não pude comparecer. 100.000 alunos que ficavam confinados, eles se apresentavam para o Enem no sábado, juntamente com os demais alunos, ficavam ali incomunicáveis até o pôr do sol. Realmente é algo assim desumano, né? Não é só o direito de guarda do seu dia de religião, mas também o direito à educação. Segundo a chamada de provas, abono de faltas, questões nem sempre tão simples e que, se não forem resolvidas, podem causar a reprovação do aluno. Muitas escolas são flexíveis, mas a falta de acordo leva muita gente à justiça. Embora a Constituição Federal garanta a todos o direito a práticas religiosas e também à educação, ainda não há uma lei específica que determine regras para casos de conflito envolvendo dias sagrados. Mas um projeto em análise aqui no Senado determina exatamente essas regras. E ele foi tema de audiência pública na Comissão de Educação. Entenda a importância do assunto para as pessoas que vivem o dilema no dia a dia. Agora, no Em Discussão. Meu nome é Marjorie, eu estudo no Colégio Militar e hoje eu vou contar 2 problemas que eu tive por questão de ser uma aluna judia. O primeiro foi o desrespeito à questão dos sábados. Teve 2 festas da escola que valiam nota, que era, no caso, a Festa das Regiões e a Feira do Conhecimento. E eu não pude comparecer. O segundo foi o desrespeito à questão das festas, porque tem muitas festas, né, a maioria caiu em dias de prova. Aí eu tive que fazer segunda chamada e tal. E aí fica muito difícil, né? E as pessoas não entendem quando a gente fala festas. Porque não é literalmente festas. São dias que nós ficamos mais em espírito, lendo mais a Torá, falando mais com Hashem. E eu queria agradecer ao Hashem, os parlamentares, por estarem nos apoiando nessa lei. Obrigada a todos, tenham um bom dia. Que emoção, né? Ouvir a Marjorie, viu, Marjorie? Você realmente tocou o nosso coração. Obrigado, Patrícia, por esse momento. Isso demonstra realmente, né, o que é um direito que está sendo violado. A questão do sábado, ela é muito, às vezes, até mal compreendida, porque lá na Torá, na Bíblia Sagrada, para os cristãos, em Êxodo, no capítulo 20, ela diz assim: lembra-te do dia do sábado, né? 6 dias trabalharás. Então, o mandamento não é mandamento do descanso, é mandamento do trabalho. É gente que não se recusa a trabalhar. Trabalha do pôr do sol do sábado, onde termina o sábado, até o pôr do sol do começo do sábado, na outra sexta-feira. Então, o mandamento é do trabalho. As festas que a Marjorie se diz, a Torá diz que são sábados, né? Santas convocações. Então, essas festas, o Yom Kippur, por exemplo, a Páscoa, se cai no calendário judaico numa quarta-feira, aquela quarta-feira é um sábado, é uma santa convocação, né? Um sábado que são sábados de cerimônias. E nós vimos aqui, senador, como que um direito é violado e como isso atinge o íntimo de uma pessoa. É um dia que para nós realmente não tem como, é cumprimento de Torá e trabalho de domingo até a sexta. Depois realmente não tem como. Então a gente faz mudanças dentro da nossa família, da nossa casa, justamente por considerarmos que é algo de extrema importância para nós. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1948, quando fundada a ONU, recém-encerrada a Segunda Guerra Mundial. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E ainda, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, no artigo 2º,
Todo ser humano tem capacidade para gozar de direitos e liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie de regra, de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política e etc. E, mais abaixo um pouquinho, na mesma Declaração Universal, o direito ao ensino promoverá a compreensão e tolerância entre grupos raciais e religiosos. Nós não estamos falando só em liberdades, garantias individuais com relação à liberdade religiosa. Nós estamos falando também em liberdade e direitos à educação. Porque essas pessoas têm o direito à educação e de ter o seu dia de guarda religiosa. E o que se estaria tirando dessas pessoas não é só o direito de guarda do seu dia de religião, mas também o direito à educação. Com relação às festas, a gente não tem uma compreensão muito grande da escola. Quando, por exemplo, nós tivemos recentemente Rosh Hashanah, no outro dia, logo em seguida, tivemos, próximo foi Yom Kippur, hoje nós já temos Sukkot. Então, a escola fala, por que você faltou? Você estava doente? Não estava doente, é porque é festa. Aí a professora já olha assim, se existisse aqui em Brasília uma escola judaica, minhas filhas estudariam ali. Mas como nós não temos, acaba que eu pensei assim, poxa, se eu em Brasília estou passando por essa dificuldade, imagina as crianças que moram no interior, né? Nós vemos que esse é um tema no qual há poucas divergências na realização teórica, mas que gera muita polêmica quando a gente chega nos casos concretos. Ou seja, o conceito de igualdade, o conceito de liberdade, quando a gente trata ele em abstrato, não há muita discussão em relação a isso, mas quando nós entramos nos casos concretos, nós vemos algumas divergências. E eu gostaria, justamente, de trazer alguns casos concretos para a nossa reflexão. Chegou a nós, no Observatório da Liberdade Religiosa, um aluno universitário que não consegue se formar porque a última disciplina do curso de matemática é só ministrada no dia sagrado para ele. Então, ele cursou 4 ou 5 anos de faculdade e na última disciplina, numa universidade pública aqui do Distrito Federal, a UNB, ele não consegue cursar essa disciplina porque só é no dia sagrado e a universidade, o professor não concede nenhum tipo de acomodação nesse sentido. Um outro caso, um aluno de pós-graduação que deseja fazer mestrado, existem uns determinados mestrados, que começam, por exemplo, na sexta à noite e transcorrem durante o sábado o dia todo. E aí também, no caso dos guardadores do sábado, ele não poderia cursar essa pós-graduação porque todo o curso ocorreria no dia sagrado dele. E há 50 anos, em Blumenau, só existia uma universidade, a Fundação Universidade Regional de Blumenau, que atendia toda a região do Vale do Itajaí. E lá, ou seja, as pessoas do Vale do Itajaí, só tinham acesso a essa universidade. Se essa universidade não os atendesse, não teriam esse acesso à educação. O Enem era um desafio para os sabatistas. O exame era aplicado durante o fim de semana. E para poder fazer a prova, eles ficavam o sábado inteiro isolados, sem poder ler nada, sem poder falar com ninguém, até o pôr do sol. O governo, então, decidiu passar a aplicar o exame a partir deste ano em 2 domingos seguidos. Em 1988, o conjunto de guardadores do sábado no Brasil alcançava perto de 600 mil pessoas que guardavam o sábado das denominações judaicas, adventistas e demais evangélicos. Hoje são mais de 2 milhões. E a cada ano, senador Pedro Chave, perto de 100 mil estudantes estão chegando nas universidades, estão fazendo vestibular, estão prestando o segundo maior exame do mundo, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e nós tivemos uma importante vitória, vou falar dela agora há pouquinho, a respeito da mudança e da sensibilidade que o governo federal teve com essas pessoas de mudar o Enem, de tirar o Enem do dia do sábado. 100 mil alunos que ficavam confinados, eles se apresentavam para o Enem no sábado, juntamente com os demais alunos, ficavam ali incomunicáveis até o pôr do sol.
Era algo que afrontava o direito humano. A pessoa ficava lá confinada para fazer essa prova à noite, saía aí meia-noite do Enem. O ministro conversou com o presidente da República e decidiram fazer a mudança e contemplar. Mas ainda é uma mudança que depende de portarias. Nós precisamos regulamentar isso em lei. O Congresso Nacional precisa regulamentar isso em lei, para que não fique nessa questão ainda, essa insegurança jurídica que nós ainda temos. A Constituição de 1988, ela garantiu no grandioso, no maravilhoso, no democrático, no tremendo artigo 5º, os direitos e garantias individuais. Dentre eles, no inciso 6º, conhecido nosso que diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre direito ao exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E o 8º, inciso 8º, o grandioso inciso 8º diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, ponto. Ninguém. O Constituinte e a nação brasileira reunida em 1988 colocou isto em letras de ouro. As Forças Armadas foram as primeiras a tomar providências para fixar a prestação alternativa, porque há algumas pessoas, algumas religiões que se recusam a prestar o serviço militar, a pegar em armas, e essa lei, a Lei 8.239, de 4 de outubro de 1991, regulamentou isso para contemplar aqueles brasileiros que alegarem imperativo de consciência decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Agora, veja só, nesta questão das provas, senador, nessa questão dos concursos públicos, nessa questão do acesso à universidade, nessa questão do abono de falta para aqueles que invocam o dia de guarda, a Constituição nós estamos há 3 décadas para regulamentar. Então, a Constituição, ela diz que ninguém será privado de direitos, mas veja só aquela conjunção coordenativa aditiva e, que ele diz assim: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, mas diz lá: salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Ocorre que não há prestação alternativa. O Congresso Nacional não regulamentou. Então, esta é a grande oportunidade que o Brasil, que o Congresso Nacional tem de contemplar esse conjunto imenso de 2 milhões de brasileiros que têm o dia de guarda como o sábado, por exemplo, e esses jovens, mais de 100 mil jovens que a cada ano estão entrando nas universidades, milhares de jovens que alegam esse imperativo de consciência estão nas escolas e precisam ter esse direito assegurado. Eu já fui diretor muitos anos de escola de ensino básico, ensino superior, e encontrava tremenda dificuldade para conciliar, na verdade, a liberdade religiosa com as provas, trabalhos, porque às vezes o MEC era um pouco resistente a qualquer tipo de mudanças. E essa audiência pública tem como objetivo dar o subsídio para nós criarmos realmente uma lei que discipline uma vez por todas esse ponto que é importante, para tranquilizar, na verdade, e cumprir dispositivo constitucional. O Tribunal Superior do Trabalho já regulamentou e garantiu o direito de empregado requerer à empresa pública ou privada a troca de plantões para não trabalhar em dia de descanso religioso. Então, é fundamental e é importante que na Justiça Trabalhista isso já está sendo garantido, mas as pessoas hoje ainda têm que movimentar o Judiciário se é um direito que já está garantido na Constituição. A questão também bateu no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, num grande parecer, ele acolheu, sentiu a sensibilidade da nação e colocou para ser votado em repercussão geral o recurso extraordinário, ali o número 611.874, que aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal para regular também o acesso aos vestibulares, aos concursos públicos, para alunos e para pessoas brasileiros que invocam o preceito fundamental de liberdade de consciência e crença. A questão é conciliar. Conciliar os interesses. Existe uma necessidade, um público que já atendido por outras providências do Executivo, diversos julgados também contrário, não há uma consonância, não há o Supremo Tribunal Federal está para julgar.
né? E em relação ao Supremo Tribunal Federal, em algumas questões ele diz que o Estado é absolutamente laico, né? Eu trouxe até aqui e sugere absoluta neutralidade em questões religiosas, em um julgado mais antigo. O julgado da última semana já disse o oposto, já disse que no ensino fundamental devemos admitir, né, um ensino confessional. A gente até conversou a respeito, senador, sobre quais seriam os alvos de uma legislação, né? Até houve uma reflexão no sentido de algumas religiões sugerem uma interrupção diversas vezes ao dia. Então, talvez a gente caminharia também para atendimento dessas questões. Algumas religiões usam ornamentos, uma questão que a gente já viu, por exemplo, também na França. Então, tem outras questões religiosas que merecem, talvez, já serem analisadas, já serem abordadas, para que a gente consiga fazer, e retomo a palavra, né, um concílio em torno do atendimento desses anseios. De todo modo, a BMS e a FENEP trazem a título de reflexão para todo esse ambiente a neutralidade do Estado, né, como mecanismo eficaz de respeito às diversidades, para que a gente consiga evitar discriminações. É essencial que a gente consiga evitar discriminações e, por parte das instituições de ensino superior, né, a garantia da autonomia, universidade e a essencial liberdade de ensinar, senador. Nós não podemos confundir neutralidade com indiferença em relação à questão religiosa. Então, nós temos que encontrar soluções próprias à nossa realidade. E a neutralidade estatal, sob a perspectiva brasileira, é de que não se admite que o Estado assuma determinada concepção religiosa como oficial ou correta. Ou seja, o Estado não pode simplesmente chegar e dizer existe Deus, não existe Deus, existem vários deuses, o dia de guarda é segunda, terça, quarta. O Estado não se envolve e não dá um parecer, uma opinião sobre concepções religiosas. Nem também essa neutralidade permite que se beneficie determinado grupo em detrimento dos demais, ou se conceda privilégios. Uma das questões mais caras para nós, senador, é a autonomia universitária. É ela que a gente vela constantemente no âmbito do Ministério da Educação, porque eu ouso aqui dizer que talvez o ensino superior brasileiro seja uma das áreas mais regulamentadas hoje, semelhante ao que acontece na saúde, semelhante ao que acontece em outras áreas. A regulação da educação ela é bastante brincada, tem muitos regulamentos direcionados. E sempre se tem que buscar, né, o sentido dessa regulamentação na Constituição Federal. Para uma produção de uma legislação federal que atenda esses anseios, ela inequivocamente também tem que estar conectada nesses artigos constitucionais que preconizam, né, questões até do nosso próprio Pacto Federativo, da livre iniciativa e da autonomia, né, universitária. Realmente, um setor mais regulamentado que esse é difícil, né? Muita norma. Assim, para que você tenha uma ideia, em um ano você tem mais de 800 normas jurídicas que saem do Ministério da Educação, regulamentando as universidades, as escolas. Só que, assim, doutor, com todo respeito, né, a questão da liberdade e da questão da independência das universidades, a autonomia universitária, o Supremo Tribunal já disse que, por mais autonomia que se tenha a universidade, ela não foge de cumprir a Constituição e as leis. O projeto que a Comissão de Educação está analisando é o PLC 130 de 2009. Ele veio da Câmara e já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. A proposta define os procedimentos que devem ser tomados quando o aluno precisar faltar aulas ou provas por motivo de consciência ou crença religiosa. Textualmente ele diz assim: é assegurado ao aluno, por motivo de liberdade de consciência e de crença religiosa, requerer à escola em que esteja regularmente matriculado, seja ela pública ou privada, e de qualquer nível de ensino, que lhe sejam aplicadas provas em dias não coincidentes com o período de guarda religiosa. Também nesse artigo diz que a escola fixará uma data alternativa para a realização da obrigação acadêmica, que deverá coincidir com o período ou o turno em que o aluno estiver matriculado ou contar com expressa anuência do aluno, se em turno diferente daquele.
O artigo 2º diz que poderá o aluno, pelos mesmos motivos previstos no artigo 1º dessa lei, requerer à escola que, em substituição à sua presença em sala de aula e para fins de obtenção de frequência, lhe seja assegurado que esta lhe seja dada em aula a ser ministrada em outro dia e horário, apresentar trabalho escrito ou qualquer outra atividade de pesquisa acadêmica determinados pela escola, observados os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia de ausência do aluno. No projeto de lei, que é muito interessante, mas eu gostaria de me ater ao parágrafo 3º desse projeto, que diz o seguinte: o cumprimento da prestação alternativa somente será equiparado à presença em sala de aula quando as faltas por razão de crença, somadas às demais ausências do aluno no período letivo, não ultrapassem 25% do total de horas letivas. E isso me apresenta algumas dúvidas. Primeiro, o que nós vamos considerar por período letivo? É período letivo de uma disciplina? É, por exemplo, no ensino superior, eventualmente do semestre? Quando é uma matéria, quando é no ensino fundamental, é o ano inteiro? Porque se for, por exemplo, da disciplina, naquele primeiro caso que eu contei, do aluno que não está conseguindo se formar porque a última disciplina do curso cai em dia sagrado, para ele essa lei não vai atender. Porque se a gente ele vai faltar 100% das aulas. Então, nós precisamos encontrar algum tipo de acomodação por isso. Se a gente considerar, por exemplo, bom, ele pode aproveitar da grade toda, ou seja, ele tem direito a 25% de faltas, mas que ele pode somar tudo para utilizar em uma única disciplina. Vamos, por exemplo, para um caso de um aluno universitário, guardador do sábado, e aqui nós mencionamos muito os guardadores de sábado, porque são eles, eu não conheço outra denominação, que tem um feriado semanal. Outras denominações, às vezes, têm feriados, um feriado, 2, 3, 10 no semestre, em dias variáveis, que seriam a coisa que esse projeto, da forma que está, até atenderia. Mas nós vemos que, para os guardadores do sábado, que tem um feriado fixo semanal, eles são, de fato, os mais prejudicados. Então, esse parágrafo 3º, ele nos desperta uma certa inquietação. Porque se ele for aprovado da maneira que está, será que ele está promovendo uma garantia ao direito à educação ou ele está exercendo um limitador ao direito à educação? Ou seja, nós estaríamos aqui, porque a partir do momento que isto for aprovado, ou seja, toda regra vai ser adotada dessa forma, ou seja, todo mundo vai conferir, tem 25% ou não tem? E nós veremos aqui, na verdade, mais que uma garantia, uma limitação ao direito de educação. Os senhores sabem dizer como a legislação de outros países trata a questão? Segundo, há exemplos de ordenamento jurídico que também mitigam as obrigações escolares em razão da guardia por motivo de crença religiosa? Com relação à matéria internacional, tem uma boa notícia, assim. O fato de que aqui no Brasil nós estejamos discutindo frequência escolar, provas e essas coisas, fala muito bem da nossa laicidade estatal. Em outros países, ou em muitos países, está se discutindo direito à vida de quem professa um culto diferente do oficial. E isso é um motivo de orgulho para todos nós como brasileiros que tenhamos conseguido, numa diversidade tão grande de crenças, que nós possamos conviver numa harmonia nesse estilo. Segundo um instituto internacional, o Pew Research, o Brasil, entre os países mais populosos do mundo, é um dos países que tem a legislação mais avançada e o que melhor respeita a liberdade religiosa. Não quer dizer que a nossa situação no Brasil seja perfeita e acabada. Contudo, se nós compararmos com outros países, nós vemos que a situação da laicidade estatal aqui está bastante bem acomodada. E nós não conhecemos nenhum outro país que tenha um sistema que nós possamos dizer, olha, eu acho que seria interessante apropriar-nos um pouco desses conceitos. A nosso entendimento é no sentido de que nós devemos parar, sentar e refletir, bom, a nossa realidade é esta e como é que nós vamos solucionar este problema pontual. Ou seja, ninguém será privado
do direito à educação por motivo de crença. Partindo dessa base, qualquer legislação que nós façamos atenderá plenamente aos requisitos da laicidade estatal. Não se pretende privilegiar nenhum grupo, mas a toda a comunidade religiosa brasileira, e não só aqueles que guardam o sábado, porque outras religiões têm outros dias de guarda e que estarão aqui igualmente sendo beneficiadas por esse projeto de lei, estarão sendo abrangidas por esse projeto de lei. Quem não gosta de acordar tarde aos domingos e ir almoçar a um restaurante? Por outro lado, quem gosta de trabalhar aos domingos? No Brasil, há aproximadamente 2 milhões de pessoas que trabalhariam prazerosamente nesse dia, desde que possam descansar e guardar o sábado. O mesmo ocorre com Natal, Páscoa e outros feriados cristãos. Muitos brasileiros estão dispostos a trabalhar nesses dias, caso seus feriados religiosos fossem respeitados. Muito obrigado pela presença de vocês. Muitas coisas serão incorporadas ao relatório, onde será brevemente relatado aqui na Comissão de Educação, e dizer que foi muito importante, através de audiência pública, que nós podemos democratizar realmente os projetos aqui do Senado. E temos feito isso com bastante constância, por isso os projetos já saem praticamente prontos e ele sai realmente o documento que vai ao encontro da sociedade brasileira. A Comissão de Educação é a que tem a decisão final sobre esse projeto. Se ele for modificado em relação ao original, ele volta para a análise dos deputados. E é o que deve acontecer, porque na comissão anterior à CCJ, ele já sofreu alteração. Acompanhe aqui pela TV Senado. O Em Discussão fica por aqui, mas você pode rever qualquer um dos nossos programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.